Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais uma aula, para a quarta aula da disciplina de Teologia Sistemática 2, nossa penúltima aula, então sejam todos bem-vindos. Depois deste encontro, nós teremos apenas mais 6 aulas para encerrar a turma de número 3. Boa noite a todos. Boa noite aí, Marinês, Maria Souza. Quem mais? Opa, pulou aqui. Irmã Eronita, boa noite. Como vai? Deus abençoe. Alessandra Soares, Mário, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Muita chuva no Rio de Janeiro. Olha. Célia, boa noite. Verdade, né? Nós estamos precisando de chuva. A situação aqui no Rio Grande do Sul não está muito boa. Tem feito um calor aí típico de verão no Rio Grande do Sul, mas que acaba, de certa forma, prejudicando muito a economia, muita situação do nosso estado aí. Pastor, são só 5 aulas de Teologia Sistemática 2? Sim, 5 aulas. A gente hoje trabalha a doutrina da salvação e, por último, fica a doutrina da igreja, a eclesiologia. Deixa eu trocar meu óculos aqui, gente. Tá dando uma tela azul aqui na minha lente, tá me deixando meio... Deixa eu ver se melhora agora. Não melhorou muito, mas... Isso aqui, qual reflexo está dando aqui? Tá um azulão aqui na minha lente. Deixa eu ver aqui. Vamos assim mesmo. Certo? Então deixa o seu like. Deixa o seu like, o gostei. Ele é muito importante. Muito importante para o canal, para que o canal cresça, para que o canal se desenvolva. Estamos aí com um projeto desafiador até o final do ano. 365 dias de leitura da Bíblia. Já chegamos aí no 40º. Hoje foi o 40º ou 41º? 41º, eu acho, né? Já nem lembro mais. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que postar no Spotify depois. Mas é 41º. E estamos aí, nesse propósito de ler a Bíblia. Tem sido um curso também, né? Tem sido uma aula diferenciada aí dentro do Teologia para Todos, onde nós nos propusemos 41º hoje. Isso aí. Nos propusemos a fazer uma leitura de toda a Bíblia até o final do ano, seguindo um plano de leitura do aplicativo YouVersion. E estamos comentando também as leituras que nós fazemos. Certo? Então hoje nós vamos falar sobre a doutrina da salvação. Notem que estamos vindo numa sequência importante que vai complementando uma outra. Vimos primeiramente a doutrina dos anjos, na angelologia, depois a antropologia bíblica, falando da criação do homem, da história do homem, da formação do homem. E sempre quando se fala de antropologia, não podemos esquecer que há uma antropologia que você vai encontrar na sociologia, que você vai encontrar na filosofia, que é totalmente diferente da antropologia bíblica. Então, por isso que quando falamos de antropologia, precisamos falar de antropologia bíblica, tá bem? Falamos sobre a doutrina do pecado e agora vamos falar sobre a doutrina da salvação. Muito importante, tá? Isso, né? 41 dias. Chegamos ao 41º dia. Tem sido uma imersão maravilhosa. Verdade, tem sido uma imersão maravilhosa e Deus tem nos abençoado aí a cada dia na nossa leitura. Hoje concluímos o livro de Levítico. Amanhã vamos começar o livro de Números, tá? E eu vou publicar aqui até semana que vem os 2 e-books, o de Êxodo e o de Levítico, porque essa ideia do e-book surgiu depois. E aí a gente vai, né? Tô um pouquinho atrasado no e-book,
mas vai surgindo depois como um material complementar. Ok, gente? Vamos então para a nossa aula de hoje. Deixa eu só ajustar os meus slides aqui. Onde é que está? Beleza. Eu vou trazer alguns materiais um pouco diferentes até do que eu usei na turma 1 e na turma 2. Por quê? Na turma... Até porque eu fui produzindo mais materiais depois dessas duas turmas, principalmente um material para a nossa escola de fundamentos, que tem uma aula apenas sobre a doutrina da salvação, e também para o próprio curso do bacharelado, que a gente trata de dois temas muito relevantes dentro da doutrina da salvação, que são os dois sistemas mais conhecidos que abordam aí a doutrina da salvação, que é o calvinismo e o arminianismo. Meu objetivo aqui não vai ser defender nenhum nem outro, embora as pessoas sempre perguntem, pastor, qual que tu crê, no que tu crê, e a gente vai discutindo isso, mas eu não tenho aqui o objetivo de catequizar alguém a respeito da doutrina da salvação, embora eu sempre digo que gosto muito da ideia tanto de Calvino quanto de Armínio a respeito da salvação, e muitas vezes no sentido de adaptar um pouco os dois modelos, o modelo híbrido naquilo que eles falam, e a gente tem que tentar ser o mais bíblico possível, certo? Então, lá na página de número 35, a gente vai encontrar, então, a nossa aula a respeito da doutrina da salvação, também conhecida como soteriologia, soterios no grego salvação, tá? Logos, logia, você já deve saber, essa altura do nosso curso aqui, palavra, discurso. Então, é o estudo da doutrina da salvação. E aí, a gente precisa fazer a leitura de um texto muito importante que eu farei aqui, que está em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, verso de número 6 até o verso de número 8. Diz assim, ó. Gálatas 1, 6 a 8. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que é anátema? Anátema é maldito. Anátema é maldição. Então, gente, dentro do estudo da fé cristã, dentro do cristianismo, nós chegamos num ponto crucial que é a doutrina da salvação. É aqui que ocorrem as maiores divisões, discussões acaloradas, debates intermináveis. É claro que o denominacionismo, podemos dizer assim, denominacionismo, que é o fenômeno que ocorre pós-reforma, no sentido de... página 40, está? Página 40, gente. Eu estou na página 35. Página 40, tá certo? Bom, eu tô com o meu e-book aqui, página 35, tá? De repente aí, me ajudem se vocês têm alguma diferença no e-book aí. Então, olha só.
eu estava falando sobre o denominacionismo. O que é o denominacionismo? É o fenômeno que ocorre pós-reforma da quantidade de denominações que se desdobram após a reforma protestante. Nós não podemos esquecer, e eu sempre relembro vocês, que até a reforma protestante, a igreja tinha enfrentado apenas um cisma, que foi o cisma do Oriente em 1054, quando a igreja oriental decide se separar da igreja ocidental. Na verdade, foi uma excomunhão de ambas as partes, né? A igreja ocidental excomungou a igreja oriental excomungou a igreja ocidental, e por causa de várias divergências que já aconteciam há pelo menos uns 500 anos, eles decidiram em 1054 realizarem um cisma. Então a igreja do Ocidente, que se tornou depois a igreja católica, seguiu um caminho, e a igreja oriental, conhecida também como igreja ortodoxa, seguiu um outro caminho. Então, até a reforma protestante, a igreja tinha enfrentado apenas esse cisma, apenas essa divisão. Não existia o denominacionismo, que vai surgir depois da reforma protestante, como ideia até de um abrir de mente, uma explosão, né? No sentido, olha, quem disse que nós precisamos ficar amarrados a uma igreja que ela deturpou o evangelho, modificou o evangelho, ela negociou o evangelho, e ela, até olhando para o texto de Gálatas, estaria pregando um outro evangelho. E a partir dali surge o que nós chamamos de denominacionismo. E as divisões são mais frequentes a partir daquele momento. No sentido de que, olha, se eu divirjo de ti em relação à ceia, não podemos estar sob o mesmo teto. Se eu divirjo de ti por causa do formulismo do batismo, se ele é pedobatismo ou credobatismo, ou seja, se nós cremos que devemos batizar as crianças ao invés de utilizar o batismo para a fé, então também é um motivo de nós não estarmos juntos. E a partir dali, vários motivos, alguns motivos verdadeiros e sinceros, outros banais, mas o que acontece é que a partir da reforma protestante a igreja se desdobrou em ramificações intermináveis, e hoje eu diria a vocês que seria quase que impossível, para não dizer impossível, mapear todos os desdobramentos do protestantismo. Totalmente impossível mapear, tá? Principalmente quando tu pega o braço neopentecostal, que aí qualquer um abre uma porta de uma garagem e diz que tem uma igreja, se intitula pastor, e ali ele define as suas regras. Então, com a doutrina da salvação não é diferente. Ela também foi foco de divisões na história. Nós vamos ver... vocês vão lembrar de história da igreja quando nós falamos do Sínodo de Dort, quando os remonstrantes, aqueles que eram seguidores dos ensinos de Armínio, apresentaram alguns pontos controversos em relação aos pontos em que os seguidores de Calvino defendiam. E a partir dali se cria um sínodo, um concílio, para discutir as questões da sotérios, ou dos sotérios, da soteriologia, da doutrina da salvação. Então, é nessa doutrina também que a gente vai encontrar, talvez, as mais graves e consequências mais severas, uma vez que muitos têm um falso entendimento do evangelho, ou um evangelho que seria anátema, como foi mencionado no texto que eu acabei lendo. Tá? Então, a palavra anátema significa maldição ou amaldiçoado, e representa alguém separado de Deus ou condenado, conforme Paulo vai falar em Romanos capítulo 9, verso 3. Se eu não me falha a memória, esse texto é o que ele estava querendo dizer, que ele poderia
se fosse possível, ele se faria maldito, né? Para que os irmãos obtessem a salvação. Deixa eu ver aqui, Romanos 9:3. Isso mesmo. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Então, Paulo estava ali, de certa forma, pensando, né, que, ou até pensando, óbvio que ele não poderia dizer para Deus, Deus me rejeita pela salvação deles aqui, mas essa era a vontade de Paulo, dizendo, olha, eu prefiro até ser amaldiçoado para que vocês não se percam. Então, a ideia de anátema é isso, amaldiçoado, separado. Então, é de suma importância, e infelizmente, até falando dessa abordagem do denominacionismo, é importante que, em muitos lugares, a própria verdade, o próprio evangelho e a própria doutrina da salvação, ela é desconfigurada no sentido de agradar aquele, ou de atender às necessidades daquele que abriu a igreja, né? Digo abriu porque, diferente de plantar é uma comunidade que nasce e ela vai nascendo e vai crescendo organicamente, com batizados, com batismo, com pessoas que acabam ouvindo a mensagem e se transferem para esse lugar no intuito de ali estabelecer uma nova comunidade, e essa comunidade à luz do evangelho. Ou seja, a comunidade está plantando aquela igreja. Diferente de abrir, né? No sentido, a igreja é minha, eu abri, eu abro, eu fecho, eu sou o dono da igreja, e aí não é uma plantação, é um abrir igreja, é ser dono de uma igreja, né? Então, igrejas de Cristo são plantadas, não são abertas, tá? E aí, gente, nós temos aqui, muito importante entendermos e cultivarmos um claro entendimento da doutrina da salvação, tá? Não é complicado, uma vez que o próprio evangelho, né, são as boas novas da salvação, que é oferecida a todos, podendo ser compreendido até mesmo por uma criança. E é interesse de Deus salvar os pecadores, e ele revelou sua vontade de maneira clara nas Escrituras, né? O interesse de Deus é que todos se salvem. Claro que existem algumas questões complicadas associadas à doutrina da salvação, tais como predestinação, tá? Eleição, adoção, justificação, são termos que são doutrinas que compõem a macrodoutrina da salvação, tá? Então poderíamos dizer assim, que a doutrina da salvação ela é mais abrangente e ela possui subdoutrinas ou outras doutrinas auxiliares dentro do processo de entendimento da salvação, que vai então perfazer toda a ordo salutis, tá? Ou seja, toda a ordem da salvação. Ok? Então, alguns textos que nós precisamos ler para entender a simplicidade do evangelho pregado por Paulo, que consiste na salvação pela graça somente, mediante a fé, na pessoa e obra de Jesus Cristo somente. Então, escute bem o que eu vou dizer aqui. Tá? Escute bem o que eu vou dizer. Qualquer elemento atrelado à salvação, né? Esse aqui daria um bom recorte aí, né? Um corte do canal, já que a gente não tem cortes ainda. Qualquer elemento atrelado à salvação que seja além, melhor dizendo, do sangue de Jesus. Qualquer elemento que você atrele à salvação do homem, além do sangue de Jesus, é anátema, e diria mais, é a própria operação do anticristo. Então, qualquer elemento que você diga, olha, se você para ser salvo precisa disso, tá?
É claro que, gente, vamos lá. Um homem salvo por Jesus, ele vai viver uma vida de santidade. Um homem salvo por Jesus, ele vai gerar boas obras. Um homem salvo por Jesus, ele vai gerar fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito, ou melhor, as boas obras não salvam ninguém. O fruto não salva ninguém. A santidade não é ela que salva, é o sangue de Jesus que salva. Ok? Então, é o sangue. É o sangue de Jesus. E aqui vamos ler, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 3 e verso de número 4. Estou lendo na Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui está o ponto nevrálgico do Evangelho. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou, segundo as Escrituras. Tá? Agora tem um outro texto que está em Romanos, capítulo 10, verso de número 9, que diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, a salvação é pela graça, tá? Mediante a fé na pessoa e obra de Cristo. A salvação é dom de Deus, vem pela graça, mediante a fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ok? Não é o teu dízimo que salva, não são as tuas boas ações que te salvam. Nada disso vai te salvar. Tá? O que te salva é a fé em Jesus Cristo. Tem outros textos, né, que estão lá na página de número 36. Por exemplo, Atos 16, 30, 31 diz: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. João 6,40: Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. E o texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha só. Claro que, consequentemente, as nossas obras de justiça não têm nenhum papel na nossa salvação. Aí entra uma expressão muito importante na doutrina da salvação, chamada suficiência de Cristo. Tá? Vamos ler alguns textos aqui para que vocês entendam. O primeiro texto está em Romanos capítulo 2, verso 16, que diz assim: Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Olha o que diz Paulo em Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio de fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. E aí Romanos 11, 6, parece até ser um complemento. Diz assim: mas se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra
já não é obra. E Romanos 4:5 diz: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Paulo, óbvio, estava falando aí sobre a lei, né? Sobre praticar a lei. Ok? Então, tem uma coisa muito importante que está lá na página 37, que é a suficiência de Cristo e a segurança da salvação. Algumas igrejas evangélicas, assim como os católicos romanos, creem na possibilidade da perda da salvação. Ou seja, se você cometer um pecado grave ou mortal, ou se afastar por muito tempo da igreja, perde a sua salvação e o Espírito Santo, né, sairá dessa pessoa. Mas o que a Bíblia diz? É possível perder a graça de Deus? Se isso acontecer, é possível se reconverter para receber a vida eterna novamente? E eu iria mais fundo. Quando alguém se converte, o nome dela é escrito no livro da vida? E quando alguém se afasta, o nome dela é apagado do livro da vida? Olha só, vamos olhar um texto que está em Tiago, capítulo 2, verso de número 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Culpado de todos no sentido de ser considerado transgressor da lei. Então, qualquer pecado que nós cometermos é suficiente para nos lembrar de que realmente somos o quê? Pecadores. Então, irmãos, o nosso problema não é a quantidade, não é a gravidade dos pecados que praticamos. Nosso problema é que somos pecadores e isto basta para separar o homem de Deus. Em nenhum lugar de Gênesis a Apocalipse, tá? Nos mais de 31 mil versículos que a Bíblia tem, você não vai encontrar um texto que diga que eu e você podemos apagar os nossos pecados com boas obras. A única coisa que apaga o pecado, que elimina o pecado, que expia o pecado, que cobre o pecado, que perdoa o pecado, que aniquila o pecado, é o sangue de Jesus. Nada mais. Absolutamente nada mais. E qualquer coisa que nós atribuirmos além do sangue de Jesus, nós estaremos vilipendiando a cruz de Cristo, desprezando a cruz de Cristo, ignorando a cruz de Cristo, dizendo que o sangue de Jesus não foi suficiente para perdoar o pecador, e aí é necessário que criemos métodos, mecanismos que salvem esse pecador. Por quê? Por que só o sangue? Porque nada, eu e você, nada podemos fazer, absolutamente nada, para merecer a salvação. Paulo vai dizer, e o texto que nós lemos, né? Anteriormente, deixa eu achar aqui, onde é que eu li? Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. O que eu e você... Lembram da aula passada? Pecado herdado, pecado imputado. Não esqueçam disso. Lembram do conceito que eu falei na aula passada? Pecado herdado é aquele pecado que todo ser humano nasce, né, com esse pecado herdado de Adão. Herdado de Adão. A consequência do pecado herdado de Adão é a morte física, ou seja, a morte adentrou na história do homem.
Já o pecado imputado, são os pecados que nós cometemos. Tá? Ou seja, por intermédio do pecado herdado de Adão, nós também temos o pecado imputado. E aí, o pecado imputado, ele pode nos matar espiritualmente. Tá? Lembra que Adão pecou? Deus considera todos os homens condenáveis. Ou seja, o pecado de Adão nos foi atribuído. Imputado também, além de ser herdado, imputado, assim somos vistos como pecadores, ainda antes de cometer o nosso primeiro pecado. Então, a nossa natureza é inclinada para a maldade, inclinada para o pecado. Por ser inclinada para o pecado, a imputação do pecado de Adão à raça humana, né, faz com que nós tenhamos aí uma pena, e essa pena tem a morte física e também a morte espiritual. Perfeito? Então, olha só. Falando ainda da doutrina da salvação, e é muito importante nós entendermos isso, é que nada podemos fazer. Eu e você não podemos fazer absolutamente nada para nos redimir. Tá? Por quê? Porque a única coisa que apaga o pecado é o sangue de Cristo. Então, notem que em todo esse processo da salvação, a única coisa que nós podemos e devemos fazer é o que Jesus vai dizer lá em Marcos, capítulo 1, verso de número 16. Acho que é isso. O que diz lá? Marcos capítulo 1, verso de número 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o que nós podemos fazer diante da boa nova, diante do Evangelho, diante do anúncio da proclamação do Evangelho? Arrependermos, entendermos que somos pecadores. E aí, voltando um pouquinho para a pergunta que eu fiz logo no início, e eu vou colocar aqui uma enquete no chat. Deixa eu colocar lá. O cristão pode perder a salvação? O que vocês acham? Sim ou não? O cristão pode perder a salvação? Aí voltamos para a questão... do arrependimento. O fato de alguns cristãos professos não exibirem fruto de salvação tem levado a esse questionamento de conversão em massa que ocorre, por exemplo, em cruzadas evangelísticas e cultos em mega igrejas. Eu sou de uma época em que as cruzadas evangelísticas eram muito famosas, eram feitas com muita frequência, e os evangelistas, os pregadores evangelistas, contavam quantas pessoas haviam sido salvas naquela noite pelo número de pessoas que levantavam a mão, pessoas que aceitavam um convite para vir até Jesus. Só que hoje, e para mim naquela época, isso realmente era algo assim verdadeiro, né? Só que hoje, com a clareza que eu tenho, eu fico pensando quantas falsas conversões foram propagadas, quantas falsas conversões
foram propagadas, tá? A.W. Pink, né? um clássico, tá? Clássico da literatura teológica, ele vai dizer o seguinte, ele diz: algo além de acreditar é necessário para a salvação. Ninguém pode aceitar Cristo como Salvador e ao mesmo tempo rejeitá-lo como Senhor. Preste atenção aqui. É correto o pregador acrescentar que a pessoa que aceita Cristo também deveria submeter-se a Ele como Senhor. Mas não pode estragar tudo ao afirmar que, embora o convertido não consiga fazê-lo, o céu está assegurado para ele. Essa é uma das mentiras do diabo. É claro que submeter-se ao senhorio de Cristo faz parte da vida cristã. E todo crente professo deve ser instruído a fazer isso em sua vida diária. Por isso, gente, eu fico às vezes preocupado com a forma como as igrejas encaram o discipulado. Olha, discipulado é um curso. Discipulado é um encontro para a gente fazer um comes e bebes. Legal. Faz parte, a comunhão faz parte do discipulado. Mas discipulado é uma jornada para a vida. Discipulado é uma vida inteira com Cristo. Discipulado é orientar o novo convertido a ser parecido com Cristo. Então, reconhecer Jesus como Senhor é algo que a gente deveria incluir como condição necessária ou pré-requisito para que alguém realmente diga: olha, receba Jesus como teu Salvador. E aí eu pergunto, o que você diria a uma pessoa? Venha como está ou venha abandonando os seus pecados? Olha que interessante o quanto nós somos influenciados e influenciadores nesse processo de falsas conversões. Dizemos: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Venha como está. É claro que a mensagem da Boa Nova, ela sempre vai atingir a pessoa no estado que ela está. Estado qual? De pecador, de miserabilidade espiritual, de ser indigno de estar na presença de Deus. Mas o fato de nós influenciarmos as pessoas dizendo: venha como está, nós muitas vezes colocamos na cabeça dessa pessoa, até pela falta de capacidade de confronto do pecado que existe hoje, nós dizemos o seguinte: venha como estás, ponto. E esse venha como estás acaba, de certa forma, sendo respondido pela pessoa dizendo: não, eu venho como estou, mas posso permanecer como estou. O que importa é estar dentro da igreja. O que importa, melhor aqui dentro, né, do que lá fora. Criamos esse modelo. E aí, muitas vezes, nós não nos preocupamos com a criança, com o adolescente, com o jovem, achando que se ele está ali dentro, tá bem, tá bom, ele entendeu, ou se ele não entendeu, não tem problema. Melhor ele estar na igreja do que lá fora. E não confrontamos e não realmente ensinamos que as pessoas precisam... E a consequência de ser um salvo em Cristo Jesus é que Jesus governa. A vida de alguém que verdadeiramente é salvo em Cristo é uma vida que Jesus governa. Que governo é esse? É ter a mente de Cristo, é ter o cheiro de Cristo, é gerar o fruto do Espírito, que é o fruto de Cristo, porque Jesus metaforicamente vai se apresentar como uma videira e nós seus ramos. Onde é que está o fruto? Está no ramo. Mas o ramo só dá fruto porque está ligado à videira.
E o próprio Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Então, e aí entra um ponto muito importante que está lá na página 39. Desculpa, depois eu vou para os slides, tá? É que esse assunto para mim ele é tão maravilhoso que eu preciso criar uma linha de raciocínio aqui junto com vocês, que está estruturado no e-book. Depois a gente acrescenta com alguns outros materiais. Mas olha só, existem alguns problemas que envolvem a doutrina da salvação. Não que a doutrina da salvação tenha problema, é que os homens criaram alguns problemas. Muitos creem que a fé em Cristo Jesus é o melhor caminho para chegar à salvação, mas não é o único. Há um grupo chamado de inclusivistas que acha que Deus irá salvar pessoas de todas as religiões, desde que sinceramente busque a Deus conforme a sua própria consciência. Deus pode salvar o fulaninho no espiritismo se lá ele está exercendo a fé dele, se lá ele está sendo sincero, se lá ele está adorando a Deus. Então isso se chama inclusivismo. Esse inclusivismo, ele nega o sangue de Cristo. Esse inclusivismo, ele ignora o texto que Jesus diz que ele é o único caminho. E um exemplo dessa posição é o próprio C.S. Lewis, né? C.S. Lewis, embora seja um anglicano e um autor famosíssimo e maravilhoso, autor das Crônicas de Nárnia e de Cristianismo Puro e Simples, em determinado momento ele chegou a acreditar nesse inclusivismo, de achar que qualquer religião, desde que ela fosse professada com fé, poderia salvar alguém. Né? E alguns até vão além, né? Dizendo que o amor vai triunfar. E aí aparecem pastores famosíssimos, tanto no Brasil quanto fora. Rob Bell é um exemplo, Caio Fábio é outro exemplo. Né? E aí, o próprio texto de Atos, né, vai dizer o seguinte, Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É só Cristo. Mais ninguém. Somente Cristo. Ok? Podem chamar o cristianismo de exclusivista, mas não existe salvação em nenhuma outra crença. Tá? Não existe uma doutrina de salvação no espiritismo, por exemplo. A ideia do espiritismo é que o homem, de acordo com as suas obras, reencarna bem ou mal. E ali, de acordo com essas reencarnações, ele tem o seu karma e vai se aperfeiçoando ou regredindo, ou seja, mérito próprio. Não tem uma doutrina da salvação. Não há uma doutrina de salvação no budismo. Não há uma doutrina de salvação no shintoísmo. Não há uma doutrina de salvação em várias religiões. Então não existe meio termo, irmãos. É Jesus ou é nada. E João 3,18 é muito claro dizendo, olha, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Alguém pode perguntar, até surgiu esses debates esses dias na nossa escola de fundamentos, né? Mas alguém que nunca ouviu falar de Jesus, como essa pessoa vai se salvar? Então, os inclusivistas, eles acabam crendo que Deus vai salvar as pessoas boas de todas as religiões. É bom, é bonzinho, Deus vai salvar. Não. Já os universalistas vão dizer o seguinte, que todos serão salvos, pois Cristo morreu por todos.
Alguém pode ver, mas pastor, o que vai acontecer com quem não ouviu o evangelho? Romanos 10, 13, 14 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E ele vai completar, né, citando o Salmo: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. A conclusão lógica é que os povos pagãos estão perdidos, pois não invocaram aquele em quem não creram. Alguém pode dizer: ah, que Deus injusto. Não, um juiz nunca é injusto por condenar criminosos. Se Deus, preste atenção no que eu vou dizer aqui, se Deus decidisse condenar todos os seres humanos a uma separação eterna dele por causa do pecado, mesmo assim Deus seria justo. Se Deus olhasse para a terra e dissesse: todos estão condenados por causa do pecado, Deus seria justo. Deus seria justo. Então, um juiz nunca é injusto por condenar criminosos. Então, se não acreditarmos nisso, nunca mais falaremos de missão, nunca mais evangelizaremos. Melhor deixar que não. Olha só. Tem uma tribo lá que nunca foi alcançada pelo evangelho. Por que pregar o evangelho para eles, com o risco deles rejeitarem, se eles podem ser salvos simplesmente por atos de bondade? Isso se chama universalismo, ou ainda, né, a doutrina do inclusivismo. Então, melhor não mandar missionário. Mas isso é totalmente contraditório à mensagem das boas novas. Totalmente contraditório ao que Paulo está dizendo em Romanos 10. Como invocarão se não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, o inclusivismo ensina que, apesar de a salvação ter se tornado possível em Jesus Cristo, não é necessário conhecer Jesus para ser salvo. Então, a salvação dessa forma poderia ser encontrada no budismo, no hinduísmo, no islamismo, no shintoísmo, em todas as religiões. Em todas as religiões. Então, por que pregamos? Nós não somos os juízes das almas. Apenas comunicamos a sentença já dada pelo juiz. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós somos apenas os porta-vozes dessa mensagem. Porque a humanidade está separada de Deus e não quer segui-lo. São mortos que precisam nascer de novo. Amém? E Paulo completa no capítulo 10 dizendo: a fé vem pelo ouvir. Olha só, lá em Efésios 2:8, Paulo diz que a salvação é pela graça, mediante a fé na pessoa e na obra de Cristo. E a fé vem como? Aqui em Romanos 10:17 ele vai dizer: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, irmãos, não existe um plano B. É fé em Cristo ou é nada. Entendam isso. Não tem um plano B. Ok? E aí sim, agora eu entro para os nossos slides aqui, depois dessa pequena introdução. Deixa eu achar onde é que estão os meus slides aqui. Só um minutinho, tá? Minuto, tá, gente? Ih, rapaz, fechou tudo aqui.
Ou a impressão minha? Dê um minuto aí, só um pouquinho, tá? Que eu acho que eu fechei as janelas dos slides aqui. E agora? Onde é que eu estou? Ai, ai, ai. Acho. Beleza, maravilha. Eu preciso falar, então, rapidamente sobre alguns conceitos dentro desse processo aí, tá? Olha só. Então, o que é salvação? Esse material é da Escola de Fundamentos, tá? Eu posso mais depois disponibilizar para vocês também. A salvação é o ato ou o efeito de resgatar alguém de um perigo iminente. Então isso é salvação. Qual é o perigo iminente que nós temos, irmãos? O perigo iminente chama-se... Opa, deixa eu botar os comentários para cá, caso vocês vão comentando alguma coisa. Aí apareceu na tela aí, ó. Só um minutinho, tá? Agora sim. Então o perigo iminente chama-se separação de Deus por causa do pecado do homem. Tá? Perigo iminente é a condenação eterna. O que diz o texto? Em verdade te digo que quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Então, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Então, há um perigo iminente que se chama condenação eterna. E aí, algumas perguntas precisam ser respondidas, como, primeiro, por que preciso de salvação? Porque todos pecaram. Todos pecaram. Diz Paulo, todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Herdamos a natureza pecaminosa de Adão. O pecado está imputado. Nós vimos isso na aula passada sobre pecado. E para que preciso ser salvo? Para não experimentar o dano da segunda morte e, consequentemente, a separação eterna de Deus. Há um perigo iminente. E esse perigo iminente chama-se separação eterna de Deus. E a Maria coloca nos comentários inferno, e eu diria para você que nem é inferno, Maria. O inferno vai acabar. Ou melhor, vai ser jogado num lugar muito pior, chamado Lago de Fogo e Enxofre. Abra aí comigo Apocalipse 20. Olha só o que diz o texto. Apocalipse, capítulo 20, verso de número 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre, ou lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Dano da segunda morte. Então, primeiro, por que preciso de salvação? Todos pecaram. Para que preciso de salvação? Porque para não experimentar o dano da segunda morte. Posso fazer algo para me salvar? Não. Pela graça sois salvos, por meio da fé,
não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Você não pode fazer absolutamente nada para se salvar. Então, por quem que eu posso ser salvo se eu não posso? Romanos 5,8 vai dizer: mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus por isso. Por quem posso ser salvo? Já li esse texto, Atos 4,12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E aí entra o que nós chamamos de ordo salutis. E aí alguns textos que nós precisamos entender para compreender o que é a ordo salutis, tá? Vou pegar minha Bíblia aqui. Efésios capítulo 1. Verso de número 3 e 4. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, Deus elegeu um povo, ok? Então isso é eleição. Deus elegeu, Deus escolheu um povo para chamar de seu, para um povo ao qual ele faria uma aliança, tá? Aí depois disso, vamos ler Romanos capítulo 10, verso de número 14 e 15. Diz assim, que é o que eu acabei de ler, né? Porque como pois invocarão aquele em que não creram, e como crerão naquele de que não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então, Deus elege um povo, Deus chama para o processo de proclamação das boas novas. As boas novas são proclamadas. As boas novas proclamadas encontram o coração do homem pecador, e o coração do homem pecador é regenerado, que é o passo da regeneração, tá? Então, o primeiro passo, Deus escolhe o povo, elegeu antes da fundação do mundo. Deus traz as boas novas, anuncia as boas novas, e essas boas novas por intermédio do seu próprio Filho. O coração do homem que recebe essa mensagem é regenerado. João 3:3 vai dizer isso. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Regeneração. Regeneração é um coração que passa
que é libertado do pecado. Regeneração é um coração que ele é transformado, ou seja, ele nasce de novo. Tá? Ele nasceu de novo. Olha que coisa importante sobre isso. Tá? E aí, o coração que nasce de novo, ele recebe o espírito de adoção, como Paulo vai dizer em Romanos 8,15. Nós não recebemos um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção pelo qual podemos clamar Abba Pai. Ou seja, meu Pai. Ou ainda, Papai, né? Então, olha que coisa importante. O Bonfim coloca lá um texto. A Igreja Católica ela vai dizer que fora da Igreja Católica não há salvação. Né? Embora no Concílio Vaticano II, que é da década de 60, eles meio que flexibilizaram essa afirmação. Mas lá no fundo eles ainda acreditam que não há salvação fora da Igreja. Né? Tanto que tem surgido aí uns evangelistas mais novos, podemos dizer assim, né? A Igreja Católica nunca teve evangelista praticamente, né? Mas tem surgido uma garotada aí que tem pregado muito a respeito de que não há salvação fora da barca católica, né? Que é totalmente equivocado. É Cristo que salva. Depois de adotado por Deus, acontece o processo da justificação. Eu sempre digo que eu gosto muito de usar o exemplo da justificação como exemplo de se eu e você estivéssemos condenados e não temos um advogado e só temos um acusador ali, que é o diabo. E nessa acusação estamos condenados porque o nosso pecado nos condena. E para o pecado, a punição é a morte. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Agora, olha que coisa interessante, é o seguinte. Jesus, como nosso advogado, ele não só advoga em nosso favor, como também ele já pagou. Ele já pagou a pena, né? E ele liquidou a fatura quando ele diz está consumado. Né? Ele liquida a pena quando ele diz está consumado. Há um texto em Colossenses que diz que ele rasgou toda a escrita de dívida que eu e você tínhamos, tá? E esse processo de adoção e justificação é de fato a conversão, né? Que Tiago vai dizer em capítulo 1, verso 18. Aqui está a conversão. Olha só. Tiago 1,18 diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Essa é a conversão. Depois da conversão, aí sim, nós entramos no processo de santificação, que é necessário, como Paulo diz, que é um texto maravilhoso para mim também. Sou muito impactado por esse texto de 1 Tessalonicenses. Até por acaso foi o texto que eu usei ontem na igreja, não para pregar, mas para abrir o nosso culto, que diz assim, 5:23, vai falar: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, convertido, abre-se uma porta para uma vida de santidade. A santidade não salva,
mas a santidade é um caminho do salvo. Olha o que diz o texto de novo, preste atenção. 1 Tessalonicenses 5:23. Eu não sou salvo porque sou santo. Eu sou santo porque sou salvo. De novo, eu não sou salvo porque sou santo. Eu sou santo porque sou um salvo. E o texto diz, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Aqui não está falando de salvação. Ora, para que o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Ou seja, digno da vocação ao qual eu fui chamado. Ok? Então nós não somos... A nossa santidade não nos salva. Não faz nada. Mas ela é consequência de uma vida de um salvo, de alguém que se converteu, de alguém que teve o coração regenerado. Então, pessoas que... Eu costumo dizer isso. Muito importante isso, tá? A igreja invisível, ela é formada pelos salvos de todas as eras, né? Desde que Cristo subiu aos céus. Né? Igreja primitiva, igreja perseguida, igreja imperial, igreja medieval, né? A igreja pré-reforma, a igreja da reforma, a igreja moderna, a igreja contemporânea, todas as eras, todos os homens salvos em Cristo fazem parte da igreja invisível. A igreja visível, que é a institucional, aquela que nós frequentamos, que tem templo, que tem placa, que tem CNPJ, que tem estatuto, esta é formada por pessoas crentes, convertidos, regenerados e por pessoas que são falsos convertidos. Então, a ausência de uma vida de santidade denota uma falsa regeneração e uma falsa conversão. Porque alguém que realmente foi regenerado e se converteu, ele vai entender que ele necessita de uma vida de santidade para manter intimidade com o seu Deus. Isso vai, então, para o penúltimo passo, que é a perseverança. 1 João, capítulo 2, verso de número 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, a perseverança é uma característica de também alguém que foi regenerado e se converteu. Ok? E por último, que nos aguarda nessa Ordo Salutis, a glorificação do nosso corpo corruptível se revestindo de incorruptibilidade. E aí, né? Eleição, decreto eterno e gracioso de Deus em Cristo, pelo qual ele determina justificar e adotar os crentes e os dotar com vida eterna, mas condenar os descrentes e impenitentes. De novo, eu já falei aqui, né? Se Deus, como juiz, desejar condenar a todos os pecadores, ele continua sendo um justo juiz. Ok? Chamado, então o Pai determinou que o caminho normativo da salvação deveria ser através da sua palavra. Então a Bíblia coloca uma ênfase muito grande sobre a leitura e sua pregação. Ontem até compartilhei uma frase importantíssima que diz assim: a sua intimidade com a palavra vai
demonstrar a sua intimidade com Deus. Então, esse chamado que eu estava falando anteriormente é um chamado geral do Evangelho. Contém a supremacia de Deus, sua ira contra o pecado e a promessa de salvação através do seu Filho. E exorta o homem caído a se arrepender de seus pecados e crer na redenção de Cristo. Já depois a regeneração é o chamado geral do Evangelho, feito eficaz quando o Espírito Santo faz com que a palavra de Deus seja entendida, apreciada e crida no coração do homem. Então é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Então Deus envia seu Espírito. O que é regeneração? Cantávamos, né? Recebi um coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. O que é um coração regenerado? É um coração que está saindo de uma rebelião espiritual, regenerando, renovando e transformando a condição interna de depravado para uma de amor pelo Senhor. Isso é regeneração. Ok? Adotados, então, passamos de pecadores para filhos de Deus. Justificados, recebemos o perdão para os pecados. Tá? Convertidos, então, com o coração regenerado que ouve o Evangelho, que é confrontado com a culpa de sua condição pecaminosa e a certeza de um justo julgamento contra ele. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 5, e tendo paz com Deus. Ou seja, nós passamos a ter a paz com Deus a partir do momento em que temos a nossa conversão. Né? Ou seja, paz com Deus porque o sangue de Cristo, ele aplaca a ira de Deus. Porque a ira de Deus é consequência da santidade de Deus diante do pecado do homem. Não que Deus seja o Deus brabo, mas a ira de Deus é a condenação justa de criminosos. O que os criminosos merecem? A pena. Pecadores, diante da santidade de Deus, são criminosos e eles merecem a pena, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Então, conversão é alguém que está desesperado por causa do seu estado e vê a única esperança através de Cristo. Tanto que confia na promessa da salvação, como também se arrepende de seus pecados. Tá? E aí, santificação, que é o próximo passo que eu falei, né? Que é a obra purificadora do Espírito Santo no andar diário do crente, com a perseverança. E a perseverança é a total impossibilidade para os filhos de Deus, aquele que foi convencido de pecado pelo Espírito Santo e lavado pelo precioso sangue de Jesus, de se perder. Talvez aqui, deixa eu ver como é que está a enquete, 75% acredita que o cristão pode perder a salvação. Eu já digo para você que aquele que passa por esse processo aqui da hora dos salutos, dificilmente, ele vai negligenciar a perseverança. Tá? E aí a glorificação, que é quando um crente morre, sua alma vai para a presença de Deus, enquanto ele espera pela ressurreição, e ali é confortado e contempla a glória de Deus. Certo? É lindo demais falar sobre esse processo da Ordo Salutis. E aí, gente, lá na página 43, diz o seguinte: soberania de Deus versus o livre arbítrio do homem.
Isso é muito interessante da gente falar e debater, tá? O livre-arbítrio do homem. Deixa eu só fazer um negócio aqui, não sei o que aconteceu aqui na minha aula. Só um pouquinho, gente. Aí. Quando se fala de predestinação, existem aí 3 termos que nós precisamos esclarecer. Tá? Primeiro, Deus de antemão já sabia quem seria salvo. Então olha lá. Existem 3 termos: premonição, precognição e predestinação. Vamos entender cada um deles. Premonição é um acontecimento ou experiência tomados como sinal de que algo vai acontecer, um presságio, tá? Uma forte sensação de que algo está prestes a acontecer, um pressentimento, tá? Muito defendido pelo teísmo aberto. Precognição, conhecimento antecipado, presciência. Predestinação, o propósito de Deus desde os tempos da eternidade com respeito a todos os eventos, especialmente a pré-ordenação dos homens para a felicidade ou miséria eterna. Em outras palavras, Deus tem uma ideia do que vai acontecer no futuro, mas não sabe não sabe o certo de tudo. Seria a premonição, tá? Isso ele não seria onisciente na premonição. Deus, no caso da precognição, Deus sabe exatamente o que vai acontecer no futuro e age de acordo, tá? Que é a presciência. E a predestinação Deus não só sabe como determina tudo o que vai acontecer, tá? E aí entram pontos bem interessantes que eu trago lá pro e-book, que é o seguinte: a premonição, que diz que Deus não está no controle de todas as coisas, é chamada de teísmo aberto. No Brasil, há 2 grandes defensores do teísmo aberto. Tá? E embora o teísmo aberto, na sua uma visão mais moderada, chama-se teologia relacional, tá? Significa que Deus tem um plano para a humanidade, mas esse plano não prevê tudo o que vai acontecer. Deus vai adaptando de acordo com as circunstâncias e age de acordo com o livre-arbítrio humano. Ou seja, a teologia relacional defende que Deus não interfere nas escolhas de suas criaturas, mas apenas se relaciona com elas. E aí tem 2 pastores que, né, e aí os textos deles, né, falam muito sobre isso, tá? Ricardo Gondim e Ed René Kivitz. E aí as palavras deles são melhores para exemplificar isso. O Ricardo Gondim diz: não consigo acreditar numa divindade que tudo ordena, que tudo dispõe e que tudo orquestra. Não creio que ele tenha uma vontade permissiva que deixa que os homens se alastrem para repetidamente cumprir uma vontade soberana. Não o percebo com começo, meio e fim de história prontos, ou que no presente esteja contente em administrar cada nano-evento pré-ordenado em sua providência. O que ele está dizendo? Ele afirma que a história não tem começo, meio e fim prontos e que se desenrola de acordo com o livre-arbítrio do mundo. Que Deus não sabe, então, com precisão o futuro. Tá? Então, o teísmo aberto diz que ele não sabe a respeito do futuro. E a teologia relacional, ela vai omitir isso. E aí o Ed René, que é um orador maravilhoso, fantástico, mas que descambou para o teísmo aberto, ele diz:
não se pode conceber que Deus tenha decidido na eternidade que a missionária fulana de tal seria estuprada numa esquina de São Paulo para cumprir um propósito, pois nesse caso o estuprador está isento da responsabilidade. Essas coisas de Deus tem um plano para cada criatura é incoerente em relação à fé cristã, pois seres criados à imagem de Deus não podem ser privados de liberdade, ou os seres humanos são responsáveis pelos seus destinos, ou não podem ser julgados moralmente. Ou seja, a ideia de que o homem escreve o seu destino. E a ideia, embora pareça ser inocente, ai, que ideia inocente, que ideia humana, ela nega que Deus tenha controle sobre tudo. Ela nega a soberania de Deus. Ela nega a responsabilidade humana, né? E a soberania de Deus. Ela nega essas coisas. Tá? Já a precognição é o seguinte: sabemos que Deus tem a capacidade de presciência, pois ele é onisciente, ele sabe tudo. E algumas pessoas acham que ele não interfere diretamente no livre-arbítrio, mas, como sabe o futuro e o que está no coração do homem, age de maneira que seus propósitos sejam sempre alcançados. Aí a gente chama isso de arminianos, né? O arminianismo baseia-se na ideia do holandês Jacobus Arminius, que, na verdade, compreende muito mais do que isso, tá? Aí você precisa entender o seguinte. Primeiro, vamos pegar um exemplo. Né? Imagine um jogo de xadrez entre Deus e o homem. Para o teísmo aberto, Deus é um grande enxadrista capaz de calcular com perfeição todas as possibilidades para os próximos movimentos a serem tomados, caso o homem mova uma de suas peças para esta ou para aquela casa do tabuleiro. Ele não sabe o que o homem vai fazer. Ou seja, está jogando, imagine, vamos fazer um exemplo bem rude aqui, né? Rudimentar. Deus está jogando xadrez com o homem. Deus tem à sua mente todas as possibilidades dos movimentos. Tudo que pode acontecer. Essa peça pode ir para cá, essa aqui para lá, essa aqui para lá. Mas ele não sabe o que o homem vai fazer. Essa é a ideia do teísmo aberto. Tá? Essa é a ideia do teísmo aberto. Que Deus é surpreendido pelo homem. Já o arminianismo enxerga Deus como aquele que consegue não só ver os movimentos, mas sabe antes mesmo do homem tomar uma decisão. Qual a decisão que o homem vai tomar? Só que Deus não interfere nas ações dos homens. Mas como ele sabe de antemão qual é a ação, o Senhor consegue traçar um plano de vitória mesmo antes, né, da partida começar. E aí tem um texto de Romanos que é fantástico, né? Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, no arminianismo, Deus conheceu de antemão os que haviam de crer em Cristo para a salvação. A estes predestinou para serem como Cristo. Notem que a doutrina da predestinação, ela está dentro do arminianismo também. Ela não é uma exclusividade do calvinismo. Nem a própria eleição. Então, olha só, segundo o arminianismo, Deus conhece de antemão os que haviam de crer em Cristo para a salvação. E aí, vamos lá, tanto calvinista quanto arminiano acredita nisso. De antemão, Deus, na sua onisciência, sabe quem haveria de crer. A estes, ele predestinou para serem como Cristo. E aí, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, vai dizer:
eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Tá? Então, o arminiano utiliza o termo predestinação de uma maneira distinta do calvinista. Então, a maior divergência entre calvinismo e arminianismo é com relação ao livre-arbítrio do homem. Alguns calvinistas negam totalmente o livre-arbítrio, tá? Chegando a dizer que ninguém pode aceitar Jesus como Salvador para ser salvo, pois aceitar seria uma obra e a salvação é de graça. É um exagero, tá? Aí dentro do calvinismo tem o chamado calvinismo, tem o neocalvinismo, né? E o hipercalvinismo, e isso é um exagero demais achar que as pessoas não podem aceitar Jesus, né? E aceitar um presente não é uma obra de justiça, né? Então continua sendo de graça, né? Continua sendo de graça. Ninguém vai se gloriar porque aceitou um presente. Olha, eu vou te dar um óculos. Olha, eu estou me gloriando porque eu aceitei. Viu como eu sou bom porque eu aceitei. Viu como eu sou... Não, eu ganhei. Então era merecedor. Tá? Há alguns que dizem que existem dois problemas em relação a esse ponto. Primeiro, a ideia de que o homem pode aceitar Jesus por livre e espontânea vontade. A questão é que a vontade do homem é corrompida. E o homem, em seu estado natural, não entende a mensagem da salvação. Claro que aí falta um pouquinho também de boa vontade, porque nós sabemos que, embora Romanos 3, 10, 11 vai dizer, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Tá? Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Agora, qual é a solução encontrada? Chama-se graça preveniente. E outra, né, gente? O anúncio das boas novas é esse processo de conversão que vai acontecendo no coração do homem. O que é graça preveniente? É uma ação de Deus que permite que as pessoas usem seu livre-arbítrio para escolher ou rejeitar a salvação oferecida em Jesus. É como se Deus removesse o véu que encobre o entendimento humano com relação às coisas espirituais. Né? Tem um texto em Atos 16, 14 que diz: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Tá? É claro que sem a ação de Deus os homens não vão crer, sem a ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Então, essa ideia, né, que Deus derrama a graça preveniente sobre todos os seres humanos, sem distinção, de maneira que todos têm a mesma chance de aceitar ou de rejeitar a salvação. Assim, a ideia está do destino na mão do homem e não de Deus. Tá? A graça preveniente, embora ela seja muito interessante, alguns dizem que acaba caindo no inclusivismo, embora eu acho que não, tá? Embora eu acredito que a graça preveniente não significa que todos os povos, aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, possam ser salvos. Um outro ponto apontado pelos calvinistas aí em relação aos arminianos é que o arminianismo desconsideraria a soberania de Deus na salvação do homem. E aí, mesmo supondo que a graça preveniente exista, ela não explica por que alguns aceitam e outros rejeitam
Seria a mesma coisa que dizer, por que tem solo fértil e outro não é fértil? Por que a semente cai num solo em algum lugar é plantada e por que no outro a semente morre? Tá? É claro que, vamos lá, gente, muitas respostas estão muito além da nossa compreensão. O que nós precisamos saber é que Deus é amor e Deus sabe o que faz. Ele não age aleatoriamente, ele tem um propósito de glorificar o seu nome. E não é, eu vou dizer bem a verdade para vocês, não é da nossa conta saber quais os critérios que ele usa em cada uma de suas decisões. Não nos cabe, tá? Paulo vai dizer em Romanos 9:22, mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Tá? Seja como for, nós nunca podemos negar a soberania de Deus. E aí eu quero trazer para vocês algo bem importante, que é um resumo da tese dos 5 pontos do arminianismo. Tá? E aí a gente já entra para a parte do calvinismo, que é muito interessante. Eu não sei o que eu faço aqui. Toda vez que eu estou minimizando minha tela, me some os meus slides. Mas vamos lá. Estou apanhando para achar aqui, cadê os bichinhos. Um pouquinho só, gente, tá? Sinceramente, não sei o que o meu computador está fazendo aqui. Me dê um minuto aí que eu já... Aí, achei. Onde é que está? Tá. Eu vou botar um último slide depois, que que compara o calvinismo e o arminianismo, que é um material lá da turma do bacharelado. Mas vamos lá. Tá lá na página de número 47, tá? A tese dos arminianos, também chamado de remonstrantes, pode ser resumida em um conjunto de 5 pontos. Livre-arbítrio. O arminianismo afirma que o homem nasce em pecado, ok? Incapaz de responder à vontade de Deus sem o auxílio do Espírito Santo, ok? No entanto, em algum momento da vida, todos os homens experimentarão a graça preveniente que liberta a vontade do homem, capacitando-o a crer ou rejeitar o evangelho. Tá? O homem pode crer ou rejeitar o evangelho. Segundo ponto, eleição condicional. A eleição para a salvação foi condicionada pela fé racional do homem, ou seja, Deus escolheu, por meio da sua presciência, aqueles que ele sabia que iriam crer. Tá? Agora, em relação à expiação. Expiação universal. Jesus morreu por todos. Isto é, ele morreu para tornar a salvação possível a todos os homens, mas só os que creem se beneficiam disso. Quarto ponto, graça irresistível. A graça no arminianismo não é irresistível. Assim, uma pessoa é capaz de resistir ao chamado do Espírito Santo para a salvação. Tá? E quinto, a perda da salvação. Os crentes não estão livres da possibilidade de cair da graça, podendo perder a salvação. Isto ocorre se houver uma deliberada rejeição a Jesus e a renúncia da fé. Tá? Embora esse último ponto seja rejeitado por alguns arminianos. Tá? E o arminianismo é basicamente o sistema de fé que é crido hoje por igrejas metodistas e igrejas pentecostais, em geral. Depois, gente, vem a questão da predestinação, tá? E olha que interessante. A predestinação, né? E a base da doutrina do calvinismo, embora a predestinação ela não seja negada pelos arminianos, ela tem um outro enfoque no calvinismo, tá?
o calvinismo ele tenta explicar a doutrina da salvação dessa maneira bíblica a partir da soberania de Deus. Então, resumidamente, o que o calvinismo ensina? Que Deus enviou Jesus ao mundo, ok? Que ordena os homens que se arrependam e creiam nele. Como o homem natural não entende as coisas espirituais e seu coração é totalmente depravado, seu desejo não é voltado para as coisas de Deus. E, consequentemente, se for depender apenas de sua vontade, ninguém vem a Deus. Concordo, tá? Deus, então, escolheu incondicionalmente alguns para serem salvos, a fim de mostrar as riquezas da sua graça. A estes ele amou e predestinou para serem filhos adotivos. Eu já tenho, embora eu concorde com os dois primeiros pontos, o terceiro eu já tenho um pé atrás. Tá? Aos que ele predestinou, ele também salvou, quebrantando seus corações e conduzindo-os a Jesus. Somente estes têm condição de crer no Evangelho, pois tiveram sua vontade transformada pelo Espírito Santo. Ok, tá? Então notem que os calvinistas eles não negam a existência de uma capacidade humana de escolha, tá? O calvinista não diz que o homem não tem escolha. O calvinista chama isso de livre agência. Mas eles negam que a livre agência, porque de novo, da mesma forma que os calvinistas de certa forma fazem, né, um erro em relação a algum ponto do arminianismo que eu citei anteriormente, os calvinistas também fazem, né, os arminianos também fazem em relação ao calvinismo, achando que o homem, se acontecer tal coisa, não foi o homem que escolheu, é Deus como usando o homem como marionete. Claro que não. O homem pode, né, no conceito calvinista, que entende que o homem tem uma livre agência, uma tomada de decisão livre, mas essa tomada de decisão livre não é para a salvação, pois a escolha está amarrada à vontade humana, e esta vontade é naturalmente contrária à vontade de Deus. E aí, o calvinismo, ele tem o que eles chamam de tulip, né? Ou a tulipa, está lá na página de número 49, que é um acróstico para tulip, que vai dizer depravação total, o homem natural é totalmente depravado e incapaz de crer no Evangelho. Eleição incondicional, Deus escolheu para si aqueles que ele haveria de salvar. Essa escolha é incondicional, ou seja, não é baseada em mérito nenhum, né? Eu creio nisso também, não é baseada em mérito nenhum. Expiação limitada, Jesus não morreu pelos pecados de todas as pessoas, apenas pelos eleitos. Eu já prefiro, né, ficar com outro ponto. Por isso que eu creio, alguns até podem dizer, não, mas é difícil, tu tem que acreditar num no outro. Não, eu não sou obrigado a acreditar num no outro. Eu creio num modelo híbrido aí entre os dois, tá? É isso que eu creio, tá? Tá na página 56 do teu e-book, olha só. Não sei o que eu... Será que acho que eu devo estar consultando um e-book mais antigo, tá? Pode ser isso. Pode ser. Vou ter que olhar qual é o e-book que vocês estão olhando aí. É que eu tô sem o meu tablet aqui, e aí eu tô com outro e-book que tava no meu computador. Graça irresistível, somente os eleitos são irresistivelmente atraídos a Deus pelo Espírito Santo. E a ideia de perseverança dos santos, que eu creio muito nisso, né? Os eleitos irão perseverar na fé, e até tem muitos arminianos que acreditam nisso, né? Que não acreditam que na perda da salvação. Ou seja, os eleitos irão perseverar na fé até o último dia de suas vidas, sendo impossível a perda da salvação. O que eu entendo aqui, tá? Que aquele que perseverar até o fim será salvo, tá? E aí é aquilo que eu disse anteriormente, que eu já fico um pouco na dúvida
se por um acaso o nome de alguém seria apagado, escrito, apagado, escrito, apagado, escrito no livro da vida. Não é? Tentem pensar nisso comigo. Será que é assim? Será que um homem uma hora é salvo, outra hora não, uma hora é salvo, outra hora não, uma hora o nome dele está no livro da vida, outra hora não está? Eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso. Tá? Parto do princípio que se alguém morrer sem salvação é porque talvez ele nunca tenha sido salvo mesmo. Ele nunca foi regenerado, ele não se converteu, ou ele apostatou da fé, então ele não foi salvo. Por isso ele não foi salvo. Tá? Ok, gente? Para fechar esse ponto do calvinismo e do arminianismo, eu tenho aqui um slide bacaninha, bem legal, bem interessante, que eu quero compartilhar com vocês, que é um trabalho que a gente fez lá com o pessoal. Deixa eu ver aqui porque ficou meio estranho. Que a gente fez lá com o pessoal do bacharelado. E eu quero trazer para vocês aqui, tá? Deixa eu ver se eu ajusto aqui. Para ficar boa a visualização. Acho que vai ficar legal. Nessa tabela a gente compara o luteranismo também, mas aqui eu quero trazer só o calvinismo e o arminianismo, tá? Tá aí, ó. Primeiro ponto é em relação ao arbítrio humano. O calvinismo crê na depravação total, sem o livre-arbítrio. Já o arminianismo crê também na depravação total, com o livre-arbítrio a partir da graça. Né? Eu digo assim, gente, no frigir dos ovos é tudo igual e só tem uma questão de semântica aí, tá? Segundo ponto, eleição. No calvinismo, a eleição é incondicional para a salvação. No arminianismo, a eleição é condicional, baseando-se na fé ou incredulidade prevista. Tá? Eu gosto muito desse modelo aí. Justificação, terceiro ponto. Justificação no calvinismo é limitada aos eleitos para a salvação completa na morte de Cristo. No arminianismo, justificação é possível para todos, mas só aplicada sobre quem tem fé. Notem que é a mesma coisa. Né? É basicamente o mesmo conceito. Tá? É o mesmo conceito. Claro que a justificação no arminianismo é sinergista. Tá? Que é a conversão. Melhor dizendo, a conversão no calvinismo é monergista. Sem meios. Irresistível. Tá? No arminianismo é sinergista. Ou seja, tem o livre-arbítrio restaurado pela graça preveniente, podendo então resistir ao evangelho, mas sem mérito humano. Né? E por último, a preservação e apostasia. O calvinismo vai dizer, vai defender a perseverança dos santos. Os eternos, os santos eternamente eleitos em Cristo necessariamente perseverarão na fé e na santidade até o fim. Já no arminianismo, a preservação é condicional à fé contínua a Cristo, que também não deixa de estar errado, tá? Também não deixa de estar errado. Então, como eu digo, é uma questão de semântica. Primeiro, até porque, vamos lá, Calvino e Armínio, eles não tinham nenhum duelo entre eles. É mais uma questão aí de tentar acomodar os preceitos e as questões relacionadas à doutrina da salvação, que para mim não tem assim, embora seja muito importante a gente entender a Ordo Salutis
entender toda a estrutura. É muito importante, é fundamental que a gente entenda aquele caminho, aquele fluxo. Tá? Alguns termos aqui são, eu diria que são intercambiáveis e até mesmo flexíveis. Certo? Bem-vinda, Camila, como membro do canal. Você também pode se tornar um membro. Deixa eu só ajustar aqui, que ficou bem estranho esse negócio. Um pouquinho. Ver se eu... Aí, ó. Tá? Novo membro do canal. Seja bem-vindo. Você também pode se tornar um membro, ajudar esse canal a crescer. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar, não esqueça de ativar as notificações. Talvez você esteja assistindo essa aula em outro momento. É importante também que você deixe o seu like. Tem um pedido aqui do Vitor Game. A paz, pastor. Tem um comentário bíblico para indicar o que acha do Beacon. Olha só. Eu gosto muito. Eu vou mostrar alguns aqui, tá? Vou pegar alguns. Eu gosto muito do Matthew Henry. Um excelente comentário. Indico. Todo mundo tem que ter um comentário bíblico, tá? Gosto desse aqui. Esse aqui, esses dois são linhas mais calvinistas, tá? Gosto muito de um comentário que também é fantástico, que é o Wiersbe, tá? Que é uma linha mais devocional. Tem um comentário aqui maravilhoso. É uma pena que ele seja só do Novo Testamento, que é o Pentecostal. Esse comentário aqui, Pentecostal, ele é muito bom, fantástico. E, embora muitos não gostem, e eu sou um admirador desse trabalho, é do Champlin, tá? Do Champlin, que ele faz aqui um detalhamento, versículo por versículo, tanto no hebraico quanto no grego. Não entendi teu comentário aqui, José. Se eu dissesse que você é muito burro, entre outras coisas difamatórias a seu respeito, qual seria a sua reação partindo do princípio que você é uma nova criatura? Poxa, agora eu entendi. Poxa, aí, irmão, aí é questão de domínio próprio, né? Olha só, deixa eu ler toda a frase. Se eu dissesse que você é muito burro, entre outras coisas difamatórias a seu respeito, qual seria a sua reação partindo do princípio que você é nova criatura? Não incorreria em despertar a velha criatura? Mas aí Paulo está dizendo que os dois brigam aqui dentro, né? Lembram lá de Gálatas, que Paulo vai dizer que há uma batalha entre carne e o espírito? Nós vamos ter sempre essa batalha, mesmo sendo regenerado. Por isso que o processo de santificação ele é importante para chegar à estatura de varão perfeito que só vamos alcançar com Cristo, né? Então é muito importante esse processo de nós entendermos que somente em Cristo é que nós poderemos gerar fruto do Espírito. E aí é o fruto do Espírito que vai prevalecer, José Carlos. Né? Se eu tiver fruto do Espírito, né? Domínio próprio, da vontade talvez seja de despertar a velha criatura. Agora, se eu tenho fruto do Espírito, eu vou segurar. Né? É isso mesmo. Aí que o fruto do Espírito tem que estar presente na nossa vida. Claro que não é fácil. Né? Não é fácil. Quem diz que é fácil, olha... deve estar lendo outra coisa, deve estar enganado. Não é fácil, mas é uma batalha constante dentro aqui de nós, que precisaremos aí lembrar toda vez que nos depararmos com uma situação prática, como o José Carlos colocou aqui. Certo, gente? Encerramos nossa aula, avançamos, quase 2 horas de aula, gente. Eu nem vi a hora.
eu tô numa dificuldade de condensar as minhas falas aí. E me perdoem, semana que vem a aula vai ser 1h30. Os irmãos aqui também já estão me cortando as minhas pregações também. Eu preciso ser mais curto. Tô sendo... falando demais, né? Preciso falar menos. Mas é que eu me empolgo também, né? E a gente acaba... o assunto é bom, a gente poderia falar a noite inteira. Mas semana que vem encerramos, então, essa penúltima disciplina e vamos adentrar na fantástica disciplina de escatologia bíblica. Certo? Que Deus abençoe vocês. E a Teté, deixa eu ver se ela tá por aí. Só um minuto. Vamos ver se ela vem. Ela tá intertida aí com a sobrinha da Jo que tá aí. Deixa eu ver se ela vem. Pastor, você é uma benção. Obrigado, Jefferson. Continue em oração por nós, pelo ministério, pela igreja, pela minha família, pela minha casa. E se tornem membros do canal aí, né? Se tornem membros do canal. Deixa eu ver se ela vai vir. Eu acho que ela tá empolgadíssima. Vamos ver se vem. Me dê um minuto aí. Vamos ver se eu chamo ela. Um minutinho. Tá vindo a mocinha aí, só um pouquinho. Que cara é essa? Dá oi pro pessoal. Dá oi, pessoal. Oi, pessoal. Se inscreva no canal do papai e da Tata, porque a Tata faz pulseirinha. Olha aí, tá marqueteira. Manda um beijo pro pessoal. Ó, deixa eu ver aqui. Vamos ver os recados aqui. Não, nos corações. Vamos ver, vai aparecer coração, ó. Ah, cadê? Onde é que eu coloco? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Um minuto. Aí. Pessoal, tô com muito sono. Olha quanto coração. Tá ali os corações, ó. Acho que os alunos vencem verdadeiras pérolas. Obrigado, Bonfim. Obrigado, Marinês. Os coraçõezinhos da Marinês. Obrigada, Marinês. A Célia. Obrigada, Célia. A Ana Regina. Obrigada, Ana China. A Alessandra. Obrigada, Ana Sandra. Vai cantar pra eles? Sim. O que tu vai cantar? 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cá. Deus é amor. Lá. Papai, eles me deram um coraçãozinho no olho. Tu viu que bonitos os coraçõezinhos que eles te mandaram? Sim. Manda um beijo pro pessoal, então. Olha ali. Que lindo, né? Essa foi a Alessandra que mandou. Alessandra. Alessandra. Manda um beijo pro pessoal. Manda beijo. Olha ali. Tchau, pessoal. Muitos beijos. Esses teus beijos não acabam? Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, que excede todo entendimento. Fiquem com os beijinhos da Teté. E sexta-feira que vem encerramos essa disciplina em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.